Pois é, a Polícia Militar informou que policiais a pé, em motos e em viaturas são responsáveis pela segurança nas 16 passarelas subterrâneas das asas Sul e Norte. A corporação também afirma que, antes deste caso de estupro que relatamos na reportagem, não eram registrados crimes nesses locais há mais de um ano. E como a gente acabou de ver aí na reportagem, é difícil escolher entre usar as passagens subterrâneas ou atravessar o Eixão. Não por acaso, o resultado dessa questão se traduz em alerta. A quantidade de mortes no trânsito no DF no ano passado teve alta de 10,2% em relação ao ano de 2015. E o atropelamento de pedestres foi a segunda maior causa dessas mortes. Para falar sobre o assunto, convidamos Karina Alves Faria, que é gerente de estatística de acidentes de trânsito do Detran. Boa tarde, Karina. Muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Esse aumento no número de mortes no trânsito representa um retrocesso? Boa tarde. Representa sim um pouco. Mas mesmo tendo um aumento comparado com o ano de 2015, né, a gente tem um dos menores anos desde o nosso acompanhamento, que é desde o ano 2000. Então, nos 16 anos, é o terceiro menor ano de acidentes de trânsito com vítima fatal. Por que teve essa alta? Ano passado, o ano de 2016 teve muitos eventos. A gente manteve as campanhas educativas, né? O órgão de trânsito, Detran, manteve as campanhas educativas, tudo, mas teve muitos eventos. Nisso, a fiscalização foi migrada e algumas demandas de engenharia também foram migradas para outras demandas. A gente acredita que deve ter sido por conta disso. E o que significa o atropelamento de pedestres ser a segunda, né, causa dessas mortes no trânsito? Para a gente, como na parte de estatística, a gente observa muito no trânsito, quando ocorrem esses atropelamentos, uma falta de cuidado tanto do pedestre quanto do condutor. Muitas vezes o condutor vê um pedestre atravessando a via e ele acelera, em vez de reduzir a velocidade. Isso podem ser todos os condutores, condutores de ônibus, condutores de moto, condutores de automóvel. Então, todos eles têm esse comportamento no trânsito. São raros os motoristas que têm esse comportamento de reduzir. E o pedestre também comete alguns erros por falta de conhecimento. Ele poderia atravessar, o ideal, que preconiza no código, é ele atravessar a via em linha reta, em local onde não tenha faixa ou semáforo, se não ir para a faixa ou para o semáforo. Mas no ano passado a gente teve, inclusive, acidente na faixa, né? Sim, nós tivemos 5 atropelamentos fatais na faixa de pedestre. É um número bem menor do que fora da faixa, porque fora da faixa é bem maior. Claro. Mas a gente percebeu que foram falta de cuidados, porque as faixas Por estavam... parte do pedestre também. Pedestre e do condutor, porque as faixas estavam bem sinalizadas, tinham placas, estavam identificadas e, assim, às vezes um motorista parou em alguns acidentes, um motorista parou e o outro não respeitou e atropelou as pessoas. Acabou atropelando, né? Mas o pedestre também tem que ter aquela atenção de não chegar atravessando direto, fazer um sinalzinho com a mão, esperar um pouquinho. É porque é direito dele, sim, mas ele tem que ter cuidado com a vida, porque às vezes o motorista não está ali prestando atenção. Não está prestando atenção, está distraído com alguma coisa e sempre esperar todos os veículos pararem. E os veículos que estão parados, esperarem ele terminar a travessia. Porque muitas vezes ele está ali no meio da faixa e a pessoa já sai. Já sai. E aí o outro motorista não percebe. O que a gente usa como lema, até da educação mesmo, é seja visto. Tanto para o condutor quanto para o motorista, tanto para os pedestres, para os ciclistas, para todos eles. Agora, a gente em Brasília sempre teve essa coisa muito forte, né, de respeito à faixa de pedestre. E a gente sempre teve campanha educativa em relação a isso. Agora, essas campanhas a gente vê um pouco menos agora. Isso. Teve alguma redução ou vocês continuam com o trabalho de educação também para a faixa de pedestre? A gente continua com o trabalho para a faixa de pedestre, mas para esse ano mesmo a gente sentiu que precisava ter uma educação para o pedestre exclusivamente, não só da faixa. A gente lembra muito da comemoração da faixa, tudo, e esse ano terá 2 campanhas separadas, para o pedestre e para a faixa, para mostrar que o pedestre também tem que tomar alguns cuidados e que a faixa, a gente não perder esse legado que já é nosso, é da cidade mesmo. Brasília conquistou isso. É verdade. A grande maioria dos nossos condutores param na faixa sim e a gente não pode perder esse legado. E esse início de ano a gente viu o Detran nas escolas também, né, fazendo essa atenção com as crianças e com os pais também, né?
Isso. Porque também tem muito acidente ali na porta das escolas, é Em muito volta carro, das escolas. né? E sim, porque os pais querem deixar o filho mais próximo possível. para descer na escola. E às vezes isso atrapalha o trânsito para todo mundo. E distrai ali numa distração e pode acontecer um atropelamento ou algum outro tipo de acidente. A gente tem o dado de que janeiro deste ano foi registrado o menor número de mortes dos últimos 17 anos. O Detran vai intensificar, vai continuar intensificando para a gente ter esse número sempre baixo, se não zerar, inclusive. Isso. E a ideia é sempre a gente chegar num índice zero, que é o que é preconizado pela OMS e pela ONU, que é o índice de uma morte a cada 10 mil veículos. Então, o Detran vai intensificar todas as partes de engenharia, educação e fiscalização para reduzir isso ao máximo. Tá certo. Agradeço muito a participação mais uma vez aqui com a gente no Repórter DF. Obrigada, viu?